Neste momento, retornando à programação, nós convidamos o senhor delegado da Polícia Federal, excelentíssimo senhor Tiago Sena, para mediar a palestra Projeto Prometeus, a inovação na gestão das informações criminais para a redução da criminalidade. Por gentileza. O delegado da Polícia Federal, o senhor Carlos Sobral, será o mediador desta palestra. E temos a grata satisfação de convidar o nosso palestrante, delegado da Polícia Federal desde 2002, chefe da Delegacia de Repressão Entorpecentes no Amazonas, chefe da Delegacia de Repressão Crimes Fazendários no Rio Grande do Sul, foi oficial de ligação da Polícia Federal em Madrid, Espanha, foi secretário extraordinário de Segurança para Grandes Eventos do Ministério da Justiça e, atualmente, coordenador-geral de Polícia Fazendária da Polícia Federal e diretor de investigação e combate ao crime organizado substituto. Por gentileza, nosso palestrante, senhor delegado de Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues. Muito boa tarde a todos. Faço aqui uma especial saudação ao Dr. Rony, Dr. Paiva, diretor regional, presidente da nossa associação de delegados da Polícia Federal. Cumprimento todos os colegas aqui na pessoa do Dr. Getúlio, especial cumprimento também. E é uma honra, uma oportunidade, e colegas da DPF, da gente estar aqui, podendo conversar, bater um papo, discutir com os colegas uma pauta que, para nós, é da absoluta relevância e importância, considerando, inclusive, o momento. E um seminário, um evento, um simpósio como este, realmente tem que ser apreciado, admirado, e acho que a afluência do público aqui demonstra a relevância e o sucesso que é e que está sendo este momento. Mas o que eu quero conversar com vocês aqui é coisa muito objetiva, muito pragmática, com resultados que a gente pretende muito claramente aqui mostrar para vocês. É, na verdade, uma mudança de cultura, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de maneira de investigação do que nós convencionamos chamar de crimes massivos. O que são esses crimes massivos? São os crimes que hoje fazem o maior volume de investigações da Polícia Federal. Por exemplo, os crimes de falsificação de moeda, de saques irregulares fraudulentos de benefícios previdenciários, de seguro-desemprego, de documentos de origem florestal na área de meio ambiente, que são as 4 áreas que a Coordenação Geral de Polícia Federal atua, além dos crimes cibernéticos, das fraudes bancárias, que também estão nessa coordenação geral e vão ser objeto aqui da nossa conversa. E aí vocês podem perguntar, mas o que tem cédula falsa, o que tem benefício lá de R$500, de R$1.000, sacado regularmente? Qual a relação disso com a corrupção, com o contexto que nós estamos vivendo, com o que a gente está disposto e proposto a conversar aqui? E aí eu trago alguns números que apontam para isso. Para se ter uma tradução em números disso, o orçamento da Previdência, e aqui falo só do governo federal, sem contar aqui os fundos de pensão, estados, municípios, é de quase R$600 bilhões ao ano. Nós fizemos agora, questão de 2, 3 meses atrás, um evento de previdenciária, onde o auditor do TCU, num cálculo que eu acredito, aqui é uma avaliação muito particular minha, extremamente conservador, ele indicou, isso repito, o TCU indicou, que estima em cerca de 10% desse valor que é fraudado, desviado, enfim, é mal gerido pelo sistema previdenciário. Isso nos leva a uma fraude anual de cerca de R$60 bilhões. Hoje o doutor Moro aqui falou da Lava Jato, que eu acho que é o ícone, nossa maior, mais importante e relevante investigação, falou, enfim, e são estimativas que às vezes difíceis da gente ter a convicção do número, mas falou em números aqui de 6 bilhões, de repatriação de alguns milhões de dólares. E vejam, portanto, que nós temos aqui algumas lava-jatos só na área de crime previdenciário ao ano. Prejuízo com o contrabando, isso é um cálculo feito pelo Instituto Ético e o Fórum Nacional de Combate à Pirataria. O prejuízo, e aqui não é só fraude, mas é o prejuízo ao país, ao Estado como um todo, da ordem também anual de R$130 bilhões. 130 bilhões de reais
é a estimativa de prejuízo com contrabando, descaminho, falsificação e delitos conexos, com impacto na economia, na geração de emprego, de arrecadação tributária, enfim, de toda a mola propulsora da economia do país. Fraudes bancárias, são dados de 2014 ainda, mais de 1 bilhão ao ano em fraudes bancárias. Isso falando aqui, fraudes bancárias eletrônicas, onde a Polícia Federal atua, e que talvez tenha sido, talvez não foi, muita inspiração desse modelo que a gente está aqui agora expandindo e apresentando para vocês. Onde esses delitos, e agora, recentemente, foi este ano, a Polícia Federal assinou um acordo com a FEBRABAN, até então, por competência e atribuição legal, atuávamos em crimes relacionados à Caixa Econômica Federal, e agora expandimos esse acordo, esse convênio, com a FEBRABAN para todos os bancos, são mais de 20 bancos que já firmaram esse acordo com a Polícia Federal. Então, imaginem vocês o volume de notícias crime, de demandas que nos chegarão muito rapidamente. E na área ambiental, não preciso aqui falar da questão do impacto ambiental, da maior riqueza do nosso país, a riqueza natural do nosso país, mas também só para terem ideia do número aqui em relação à extração ilegal de madeira. No ano passado, mais de 51 mil metros cúbicos de madeira, isso é apreensão feita ou pela polícia ou pelo IBAMA, que contabilizou toda essa informação. Então vejam que onde nós temos essa massa, esse volume de recursos, essa movimentação absurda de valores, nós temos um problema que isso deságua na Polícia Federal. E aí nós chegamos a um outro dado. Onde está essa informação toda na polícia? A Polícia Federal hoje tem mais de 100 mil inquéritos em andamento. 100 mil inquéritos, ou seja, nós temos mais de 100 mil investigações em curso na Polícia Federal. Destas 100 mil investigações, 70 mil são relacionados a essas 4 áreas que eu falei aqui e estão, portanto, no âmbito da Coordenação Geral de Polícia Fazendária. E, portanto, nós temos que olhar, analisar esses números, fazer um diagnóstico e pensar em fazer algo diferente, em tentar mudar esse cenário para poder ter mais, e eu vou falar um pouco disso, de efetividade, de eficácia, de eficiência, para a nossa atuação e o resultado do nosso trabalho ser mais produtivo. Mas esses são os dados que nós temos na Polícia Federal. E aqui, também até para situar aqueles que não estão familiarizados com a estrutura da Polícia Federal, mostro rapidamente aqui esse gráfico que aponta a nossa estrutura da Polícia Federal, para que vocês que não conhecem possam situar aqui onde estamos na nossa estrutura hierárquica dentro da polícia. A Direção-Geral, a Diretoria de Investigação e Combate ao Crime Organizado, a Coordenação Geral de Polícia Fazendária, eu sou o coordenador geral e diretor substituto, uma unidade de inteligência e outra de gestão estratégica, o Escritório de Gestão Estratégica, e as 4 áreas que eu comentei, fazendária, previdenciária, meio ambiente e repressão a crimes cibernéticos, que hoje também atua no combate à pornografia infantil, matéria recentemente trazida para o escopo da CGPFAS também. E, portanto, nós temos, então, que fazer uma análise mais detida dos números e dos dados, para que possamos, a partir do diagnóstico, adotar medidas, iniciativas, e esse é o nosso esforço, e eu aqui sucedo o doutor Rogério, o doutor Moro, com uma grande dificuldade, porque, como eu disse, quero ser muito pragmático na atuação, na atividade da Polícia Federal, para que a gente apresente aqui essa nova ferramenta, esse mecanismo de sair desse problema aí que eu estou mostrando para vocês. Se olharmos ali, e aqui peguei os últimos 5 anos e meio, desde 2013, aquela barra vermelha mostra a quantidade de inquéritos instaurados. A verde, relatados, ou seja, investigações iniciadas e investigações concluídas. E ali está claro, fácil de verificar, que ano após ano nós estamos acumulando um passivo de inquéritos policiais. Nós temos, não somei ali, mas são mais de 30 mil inquéritos que nós acumulamos nesse período. E por que acumulamos? Vários fatores. Um deles, e para mim o principal, que é o que nós queremos enfrentar, e aqui vou exemplificar, o cidadão chega lá no posto da Caixa Econômica Federal para sacar o seu seguro-desemprego.
Chegou lá no seguro, na caixa, olha, seu seguro já foi sacado. O sujeito, não, então tem fraude, não tem, vai lá na Polícia Federal e faz o registro dessa informação, enfim, apresenta uma notícia-crime de que o seu benefício foi fraudado, benefício lá de R$1.000, de R$700, não sei o valor. Essa notícia-crime vira um inquérito policial que vai investigar aquele desvio única e exclusivamente. Se o comerciante, ao fechar a conta lá do seu bar, identifica uma cédula falsa, ele vai lá na Polícia Federal e faz uma notícia-crime, essa cédula vira uma investigação, um inquérito policial, mais um pontinho nessa barra vermelha que a gente está aqui vendo. Se na área de meio ambiente, o IBAMA lá identifica um desmatamento lá de uma área ou de determinada, prende um caminhão, aquelas toras ali, alguns poucos metros, viram o inquérito policial. E isso traz esse passivo, esse grande volume que a gente está vendo aí, não está conseguindo diminuir. Não é difícil concluir que, se nós continuarmos nesse ritmo, nós teremos problemas. Já estamos tendo. E teremos mais graves ainda. Porque nosso efetivo contrário ao censo está diminuindo e o nosso volume de trabalho está aumentando. Mas, a par disso, vejam que nós temos uma solução de inquéritos, ou seja, encontramos autoria, materialidade e circunstância, em 44% e não crime em quase 30%, superando o índice de 70% de solução dos inquéritos. E aqui eu trago uma primeira reflexão. Por que, então, que nós estamos, ao mesmo tempo, sendo eficientes, estamos conseguindo concluir e achar a solução desse problema, e os inquéritos, o passivo continua e a gente não está conseguindo solver esse problema? Onde está o nó? Onde está o ponto disso? Nós temos 3 produtos, né? Nós temos o nosso insumo, que são as notícias-crime, e essas, infelizmente, a gente não tem o controle e a criminalidade, infelizmente, só aumenta. Nós temos pessoas que fazem a polícia, fazem a investigação, que fazem a alma da polícia, que é isso aqui, que é a investigação, é a polícia judiciária. E nós temos processos. São esses nossos 3 produtos, esses 3 insumos. Onde a gente pode mexer para tentar uma solução? Pessoa é terrível, ainda mais com problemas de aposentadoria, não sei o quê, todo mundo aposentando, saindo. Agora, felizmente, um concurso em vias aí de acontecer, mas a tendência é a gente não ter muita solução em relação a pessoas. Insumos a gente não tem o controle, que é a notícia-crime, e, portanto, vamos mexer no processo, porque aí a gente pode conseguir sair desse cenário. Para tanto, uma mudança de cultura. É isso que eu estou propondo aos colegas, é isso que a gente está propondo para essa nova fase da investigação para crimes massivos. É uma mudança de cultura. E aqui, o doutor Rogério bem falou do sujeito lá com a vassoura varrendo a onda ou enxugando o gelo. Eu cito também o exemplo de secando o piso de uma casa com a torneira aberta. É isso aí. Nós não estamos enfrentando a causa, nós estamos enfrentando a consequência. Aquele sujeito lá que foi sacar lá os R$700 e já tinha alguém sacado por ele, enfim, já tinha acontecido a fraude, ele é a consequência do problema. Ele não é a causa do problema. Nós estamos aqui, então, mudando essa visada para a causa do problema, para enfrentar a raiz do problema e tentar, efetivamente, uma solução para esse processo. Então, nós partimos para as premissas para isso. Fundamentalmente, a exemplo aqui do nosso simpósio, que tem os seus 3 eixos, nós também temos 3 eixos principais aqui da atuação, que é, em primeiro lugar, a integração, depois a efetividade, juntando com eficiência e eficácia, e também a seletividade, que eu vou falar da seletividade muito claramente, que não é a seletividade aqui da gente escolher o que vai investigar, mas sim a gente fazer a investigação de uma maneira diferente, de uma maneira inteligente. Portanto, em primeiro ponto, a integração, o que a gente conseguiu reunir? A integração, em primeiro lugar, interna nossa da polícia, de todas as unidades que têm contato com essa área. E aqui eu cito que esse projeto foi uma iniciativa da CGPFAS, mas fundamentalmente com uma parceria com a nossa Corregedoria Geral, que disciplinou juntamente com a Diretoria de Crime Organizado,
e com a nossa, agora recém-criada, Diretoria de Tecnologia, Informação e Inovação, para que a gente tenha sistemas robustos, compatíveis com essa proposta que a gente está fazendo. Então, o primeiro ponto, essa integração das unidades da polícia, a integração de projetos. Havia várias iniciativas, às vezes isoladas, iniciativas de alguns colegas de algumas unidades, ou dentro da própria coordenação geral, pendentes à mesma matéria, mas que, por vezes, não se comunicavam. Então, unificamos também esses projetos e, fundamentalmente, informação, banco de dados, conhecimento, sistema. Não é possível mais a gente seguir fazendo a mesma coisa de sempre. O crime mudou, todo mundo se atualiza, melhora. Nós também temos que mudar, temos que nos atualizar, temos que melhorar, e essa é a proposta. E a utilização de bancos de dados, não só internos da Polícia Federal, mas também de sistemas que a Polícia Federal já utiliza e acesso a bancos de dados de outras instituições parceiras. Eu vou citar exemplos aqui que nós já usamos essa metodologia e que chegou a resultados bastante interessantes. Capacitação. Hoje está em curso um treinamento para uma turma que vai iniciar a implementação do projeto a partir de segunda-feira e que tem o foco nessas ferramentas, nessa metodologia, com a utilização dos próprios sistemas da polícia, como o Siscart, como o banco de dados da TI, e que permite, então, sem mais outras novidades, e eu conversava com um colega agora, com o Serpa ali fora, que ele falava, olha, mas não vai ter outro sistema, porque senão a gente tem que entrar no EPOL, no Atlas, no Palas, não sei aonde, e vai ter mais um. Não, não vai ter mais um. Nós vamos usar as ferramentas que já são ferramentas utilizadas no dia a dia da polícia. Efetividade da medida. Ali falávamos da questão da eficiência, e eu vou citar exemplos aqui de indicadores. Nós não podemos usar, nos dias de hoje, e aí eu até ia trazer um videozinho, mas depois não trouxe, mas comento aqui e peço que imaginem a cena. Numa escola, a professora está lá ensinando a tabuada para as crianças. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E o diretor entra na escola, na sala, e vê, não é possível. Nós estamos no século XXI, nós temos que mudar isso, temos que modernizar. Põe lá um quadro de toque, laptop para todo mundo, internet, iPad, iPhone, tudo, todo mundo equipado, mobiliado, e vamos lá ver o resultado. O que a professora está fazendo? Está projetando na tela, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, está fazendo a mesma coisa. Ou seja, tem a tecnologia, tem a informação, mas não muda o processo. Segue usando a mesma metodologia. E, portanto, aquela velha máxima. Se nós fizermos as mesmas ações, nós vamos ter os mesmos resultados. Então, a gente tem que procurar mudanças. Definição de prioridades. E aqui, hoje, o doutor Sérgio Moro falava, eu até anotei aqui, ele falava na questão do nosso recurso limitado que nos obriga a ter foco. E é isso que eu já tinha colocado aqui antes, é a definição de prioridade. Nós temos que ter foco. E eu vou comentar aqui se a gente vai focar no sujeito que sacou R$500 ou vamos focar no sujeito que está lá dentro da agência do INSS fazendo uma fraude de dezenas de milhões de reais. Foco e prioridade. E outra coisa que eu também anotei aqui que o doutor Moro falou, que foi a mudança de ações. É isso que a gente está propondo, mudança de ações. Ele citou a questão de força-tarefa, da prisão preventiva, da publicidade, de métodos especiais, como a colaboração premiada, que tem que ser feito de maneira diferente, porque senão o crime organizado vai vencer e nós vamos seguir instaurando um inquérito para cada cédula, para cada R$500 que a gente apreender. Aqui falo sobre os indicadores, esses são indicadores já definidos. Eficiência, ou seja, fazer o processo com o menor consumo de energia possível, onde a gente tenha esse indicador muito claro apontando para esse índice que permite uma gestão, tanto a gestão de coordenação quanto a gestão
de quem está lá na base, com o controle desse processo na área de coordenação e na área operacional, e também indicadores de eficácia. Eficácia, ou seja, eu atingi o resultado lá que eu pretendia, instaurei o inquérito, consegui indiciar a pessoa, e ali eu trago índices dos últimos 3 anos na área de previdenciária. Em relação a indiciamentos com inquéritos instaurados, nós estamos lá mais ou menos pela metade, lá fizer uma média de perto de 50% dos inquéritos nessa estatística que eu trago aqui. Isso demonstra o quê? Que a gente está conseguindo concluir o inquérito policial, apontando autoria, materialidade e circunstâncias, ou seja, estamos sendo eficazes. A pergunta que fica e que eu faço é: isso está tendo efetividade? Qual é o resultado desse indiciamento? Ah, não, eu estou relatando tudo que é inquérito que eu tenho, estou resolvendo todos os inquéritos. Ótimo, muito bem. Qual é a efetividade dessa medida? Aqui no exemplo, fraudes em benefícios previdenciários. Nós estamos reduzindo o volume de fraudes? Então é isso que a gente tem que trabalhar com esses conceitos de resultado, de efetividade, que é o que se pretende trazendo essa metodologia, esse processo que a gente propõe a mudança aqui do conceito. E aqui, quando falo em seletividade, isso é importante a gente destacar e deixar muito claramente, não é escolher o que eu vou fazer. Ah, não, isso aqui realmente é ruim, é muito chato, é muito repetitivo, eu não quero fazer. Não é isso. O que nós estamos propondo aqui é uma seletividade na maneira de investigar. Como investigar? Ser seletivo nessa maneira. E aqui eu pergunto para vocês, qual é a lei, onde está escrito que a polícia, qualquer polícia, Polícia Federal ou Polícia Civil, está obrigada a instaurar ou iniciar uma investigação de maneira isolada, de maneira que a gente não concatene, não tenha de maneira sistêmica as informações para investigar. Não há. Nós temos o costume, chegou a notícia-crime, instaura inquérito. Chegou a notícia-crime, instaura inquérito. Onde está escrito que a gente tem que fazer isso? Eu não achei. Não está escrito. Nós somos obrigados, sim, a investigar. A maneira como a gente vai investigar é que a gente tem que decidir, que tem que resolver para ser mais eficiente, mais eficaz e mais efetivo. Portanto, o que a gente propõe com essa metodologia é esse câmbio, é uma análise sistêmica. E eu vou citar esses exemplos que trouxe aí as imagens. É uma análise sistêmica, onde a gente tem bancos de dados estruturados, onde a gente tem informação de notícia-crime, tem informação de inquéritos policiais já instaurados, cruza todas essas informações e parte para um trabalho mais robusto e que ataque a raiz do problema. Esse é o nosso foco. Trago 2 exemplos recentes, um em Redenção, no Pará, e eu, inclusive, estive lá pessoalmente na deflagração da operação, e lá, por coincidência, a delegacia fica exatamente ao lado da Caixa Econômica Federal. Então, o que acontece? O sujeito vai lá, e essa operação foi fraude no seguro-desemprego. O sujeito vai lá sacar o seguro-desemprego, alguém já sacou, enfim, está trancado, tem algum problema, ele já sai de uma porta, entra na outra, faz o registro, então, dessa fraude, apresenta essa notícia-crime. Foram 1.200 notícias-crime de fraude de seguro-desemprego na região de Redenção, enfim, na circunscrição ali de Redenção. 1.200. Isso, se fôssemos usar a antiga metodologia, inviabilizaria por completo a delegacia. Nós não faríamos mais nada que não fosse isso. A par de termos investigações desconexas, com colegas investigando de maneira isolada, sem qualquer contato, e, portanto, a chance de sucesso numa investigação dessa é muito pequena. Aplicando essa metodologia, o que foi feito? Foram reunidas todas essas informações, todas elas compiladas, alimentando um banco de dados, cruzando com dados do Ministério do Trabalho e Emprego, e aí foram instaurados 4 inquéritos policiais. De 1.200 notícias-crime, 4 inquéritos policiais. Feita a operação que identificou o responsável, que era um grupo de servidores
né, do posto do Cine, lá do Ministério do Trabalho, que efetivamente faziam a fraude que chegou a mais de 20 milhões de reais. Então, o que eu estou propondo é exatamente isso. Vamos focar no saque de R$700 ou vamos focar no servidor, no agente público que está lá fazendo a fraude de mais de 20, nesse caso, mais de 20 milhões de reais. Essa é a priorização, é o foco que a gente precisa dar. E nesse caso concreto, nós fomos efetivos, ou seja, essa fraude acabou. Se eu tivesse aqueles inquéritos isoladamente instaurados, eu seguiria com a investigação, seria efetivo lá, porque teria provavelmente achado lá autoria, materialidade, circunstâncias, mas a efetividade seria zero, porque o cara lá dentro do posto segue cometendo a fraude. E eu volto aqui à primeira tela lá, de um orçamento de mais de 690 bilhões de reais, se não me equivoco aqui nos números. A outra fraude que está ali a imagem ao lado foi do seguro, chamado popularmente do seguro defeso, que é aquele do pescador artesanal que tem direito a esse seguro. Que, aliás, hoje Santa Catarina fez uma outra operação muito importante. Essa situação é muito curiosa até, foi lá na cidade de Caxias do Sul, não sei se conhecem, mas é uma cidade que fica na Serra Gaúcha, 150 quilômetros do mar, e não tem rio nenhum que exista a possibilidade de pesca. E havia, para o espanto de todos, 7.000, para ser mais preciso, 6.980 e alguma coisa, pescadores artesanais cadastrados nessa cidade. E aí, surgindo uma notícia crime, outra, começou a se instaurar aqueles inquéritos desconexos. Não, para aí. Não é possível. Vamos aplicar essa metodologia, e aqui eu estou falando de coisa de 2 meses. Há 1 mês atrás, a segunda fase dessa operação foi deflagrada, no Amapá, onde, então, se reuniram estas quase 7.000 notícias crime e se instaurou um único inquérito policial, com 7.000 notícias crime, cruzamentos de bancos de dados, de informações, e a partir daí feita a operação também acima de 20 milhões a fraude. E essa ação estancou esse crime e acabou com o problema. Se eu voltasse aqui à metodologia antiga, investigando crimes isolados, volto aqui ao que eu já disse. Poderíamos até ter sido eficazes, achar a autoria e a materialidade, mas a efetividade dessa nossa medida seria zero. E, portanto, lá nós tivemos esses 2 resultados, e falo aqui em ações realizadas há 1 mês, ou a segunda fase dessa operação, inclusive há menos de 1 mês, que foi o que nós fizemos agora há pouco. E aqui também a importância, né, da metodologia e da utilização do inquérito policial como esse instrumento de investigação, que, concordando muitas vezes, o inquérito é criticado, que é isso, é aquilo, tem que melhorar. Não tem, eu concordo, tem que melhorar. E aqui nós estamos propondo a melhora. É trabalhar com inteligência, com seletividade, com foco, dentro do inquérito policial, com conceitos, com regras, com transparência. O doutor Moro aqui falava em publicidade, né, com todas as garantias, enfim, que há nesse processo, onde a gente tenha essa possibilidade, então, de fazer no instrumento legal disponível uma ferramenta verdadeiramente útil e moderna de investigação, que é o inquérito policial. E às vezes eu ouço falar, não, só o Brasil tem inquérito, não sei o quê. Eu fui adido na Espanha e lá tem inquérito também, chama de atestado. Enfim, muda o nome, mas tem lá o formalismo, tem o processo, ou seja, tem o mesmo mecanismo que a gente tem e que usa aqui no Brasil para investigar. Cito aqui caso de fraudes bancárias, que também a gente já desde 2008, e aqui meu caro amigo moderador, doutor Sobral, participou da iniciativa, do início desse processo, quando implementada o embrião, talvez, do que hoje é esse projeto, nós recebemos nos últimos 10 anos 650.000 notícias crime de fraudes bancárias. 650.000. Foram instaurados, nesse período, 517 inquéritos policiais. O prejuízo da Caixa caiu de 250 para 45 milhões. Ou seja, imagine você se nós tivéssemos que instaurar esses 650.000
inquéritos policiais. Nós instauramos 1% disso. Ou seja, a quantidade de investigações não é necessariamente efetividade. O que é efetividade é a qualidade da investigação que a gente faz. E, portanto, esse aqui é um dado muito claro que demonstra essa necessidade e realmente o resultado positivo desse processo, onde se conseguiu essa redução absurda do valor de prejuízo. E também, só este ano, nos crimes previdenciários, já há mais de R$ 1 bilhão de prejuízo evitado a partir de operações. Foram 37 operações, isso é dado da semana passada, provavelmente já tem havido alguma essa semana, 37 operações de previdenciário com mais de R$ 1 bilhão. E aqui nós temos também, é importante dizer, dentro desse contexto de integração, uma parceria muito grande também com o Ministério Público Federal, que pode ser a preocupação de muitos colegas, de como isso vai funcionar em relação ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, onde já fizemos várias reuniões com a segunda Câmara, que é a Câmara que regula e que passa as orientações para o Ministério Público. Estive a convite da coordenadora da Câmara em Porto Alegre, em Recife, apresentando essa metodologia, esse sistema, e, para nossa satisfação, unanimemente, todos os representantes ali, foram mais de 50 lá em Porto Alegre, e mais de 30 procuradores aqui em Recife, aqui no Nordeste, onde todos, então, entusiasmados com esse processo. E aí nós criamos um problema, porque nós estamos implementando essa medida agora em 7 estados e já recebemos pedidos de outros 8 estados e mais 4 estados que o Ministério Público pediu por si só, sem sequer o colega lá, o superintendente, ter conhecimento. Então, a gente está gerenciando todo esse movimento para que realmente a gente implemente essa medida com muita responsabilidade para que isso dê o resultado esperado e a gente tenha sucesso nessa implementação. Então, vou falar um pouquinho mais do projeto e já encaminho para o encerramento, onde nós passamos por também algumas premissas básicas. Em primeiro lugar, instituímos o Escritório de Gestão Estratégica na Coordenação Geral de Polícia Fazendária. Foi o primeiro escritório de gestão de coordenação geral da polícia. O Dr. Sobral esteve à frente desse escritório até pouco tempo, está em novos desafios agora, e permitiu que a gente trouxesse metodologia. Trouxemos para esse escritório também uma gestora, né, especialista em políticas públicas e gestão, que está na nossa equipe, que é do Ministério do Planejamento, ou seja, não é uma policial, e a gente agrega com isso o conhecimento do policial da nossa equipe com o conhecimento de gestão de outras áreas para integração. Um diagnóstico todo feito, e aqui mostrei alguns números para vocês, mas quem tiver interesse, a gente tem um estudo muito mais ampliado da realidade, enfim, das circunstâncias, do terreno onde a gente pretende atuar. E aqui um enfrentamento desses crimes massivos, enfrentamento qualificado. Não é possível a gente seguir fazendo a mesma coisa. Nós temos que ter uma atitude diferente para poder ter resultados melhores. Ferramenta simples, falei aqui do Siscart, que já é utilizado por todos, aplicativos que nós já temos lá, bancos de dados já existentes, ou seja, a simplicidade desse projeto leva a minha certeza de que estamos num caminho absolutamente adequado. Normatização. Isso é um outro problema que, às vezes, nós enfrentamos nas nossas rotinas diárias, de termos dificuldade de procedimento, de regras, de métodos para atuar. Então, existe uma norma já da Corregedoria Geral, da Diretoria de Investigação e Crime Organizado, que regulamenta, inclusive, quais as incidências penais que nós vamos investigar com essa metodologia, quais as delegacias, quais as unidades, para que todos tenham conforto nessa medida, nesse passo a passo. Para nossa especial satisfação, e hoje pela manhã o presidente da JUF estava aqui, nós recebemos o primeiro lugar, uma premiação da JUF, estive em Natal recebemos o primeiro lugar na categorias jurídicas de inovação e gestão a partir dessa iniciativa. E estamos agora concorrendo ao Prêmio Inovare, avançamos a segunda fase, enfim, torcendo muito que a gente tenha também esse reconhecimento
da iniciativa que está em curso nessa implementação. E falei aqui também dessa integração com o Ministério Público, a partir desses contatos, reuniões, e que teve essa absoluta receptividade, né? Porque quando eu falo aqui em inquéritos, o Ministério Público fala lá em processo. O volume é o mesmo, a energia gasta é a mesma, e, portanto, o interesse também é o mesmo, que a gente melhore esse processo. Nessa fase piloto aqui tem um organograma, um desenho muito simples, para vocês entenderem de maneira desenhada, que a entrada da notícia crime nos bancos de dados da polícia, a partir do Siscart, um cruzamento inicial com as investigações já em andamento, para que a gente então veja se há informações duplicadas, se já tem aquele fato sendo investigado, enfim, um compliance inicial da inserção dessa notícia crime nos nossos bancos de dados. A partir daí, a base Prometeus, que traz bancos de dados de órgãos parceiros, Banco Central, Ministério do Trabalho, INSS, e a gente, então, utilizando ferramentas com 3 premissas claras e 2 objetivos também muito simples e objetivos, e claros também, que é a redução do número de inquéritos e a maior efetividade da nossa atuação. Então, bancos de dados cruzados, e aí tem outras questões que a gente enfrenta, e aqui hoje o doutor Moro falou também, a dificuldade, às vezes, de muita politização de alguns órgãos. Para vocês terem uma ideia, com o INSS nós estamos já há algum tempo, mais de ano, reiteradas vezes agora com expedientes nossos, inclusive encaminhados pela direção-geral, apontando uma série de vulnerabilidades dos sistemas da Previdência. E isso, infelizmente, a gente tem muita dificuldade de corrigir. Medidas extremamente simples, que não avançam. Acesso ao banco de dados do INSS, dificuldades também, onde a gente tem que sempre ter um esforço muito grande, felizmente, para essa iniciativa, a gente tem conseguido acessar. A partir daí, todo esse cruzamento feito com ferramentas de BI e gestão de coordenação e gestão operacional. Ou seja, quem vai fazer essa análise da informação, quem vai fazer e decidir pela instauração do inquérito de acordo com a normatização, é o operacional, é a delegacia que vai receber essa notícia-crime. E isso permite essa autonomia. Portanto, aqui num fluxograma, essa notícia, então, entra pela polícia, na polícia, cadastrada, entra no sistema, como é hoje, Siscart, é projeto Prometeus, e ali já estão os tipos penais definidos, não é qualquer tipo. Olha, isso é outro fator importante, né? Aqui é uma nova maneira de investigar, não é um banco de dados para acumular notícia-crime, é uma nova maneira de investigar. Transparência com o Siscart, com próprias ferramentas que permitem o controle externo, enfim, qualquer auditoria no sistema. Então, essa notícia-crime é registrada, é assinalada como integrante do projeto Prometeus, vai para a delegacia especializada, que faz lá esse registro, essa análise, cruza com informações existentes, faz informação policial e aí decide, por uma das 4 hipóteses que a gente elencou lá no normativo, pela instauração de inquérito imediato, juntar com outro inquérito, deixar no banco de dados ou aglutinar com outras, que foram os casos lá de Caxias do Sul e Redenção que eu citei, e instaurar um único inquérito para apurar um grande volume de notícias-crime, que é o que a gente propõe. E aqui trago uma tela só para ilustrar também, já do BI em funcionamento, e com um dado curioso, aqui crimes previdenciários tem moeda falsa também. Essa análise nos permitiu ver o quê? 131 mil pessoas têm o registro empregatício anterior à constituição da empresa. Ou seja, a empresa não existia e a pessoa já estava empregada. Isso é coisa que a gente, com inquéritos espalhados por aí individualmente, com ofício para cá, ofício para lá, não identifica, não vê. E isso aqui permite o quê? Que eu entre nessa situação, e aí quando a gente vai entrar, e aí tem todo um procedimento lá, eu só trouxe essa imagem, a gente vai entrar e vai ver que talvez metade disso esteja numa determinada agência,
nessa agência está numa determinada matrícula de servidor, num determinado computador. Então, eu posso agrupar essas 130 mil em lotes, enfim, fazer uma investigação qualificada, direcionada ao enfrentamento do crime organizado. O mesmo vale para a cédula falsa. Se eu instaurar inquérito para aquele comerciante que foi lá me levar uma cédula de R$20 que ele achou, tem nem ideia quem entregou aquela cédula, eu vou gastar a mesma energia do que eu lançar nesse sistema e, a partir de um cruzamento que a gente, enfim, tem toda uma doutrina para isso, consegue identificar que há outras células, outras características, enfim, que apontam e podem nos permitir chegar ao local, a uma gráfica, enfim, que está produzindo centenas, milhares, milhões de células, e não apenas o cara que está lá no boteco com uma cédula de R$20. Então, essa é a proposta que a gente está trazendo. E esse aqui, já uma imagem apenas aí, do sistema corporativo que a gente pretende implementar até o final do ano o piloto e, na sequência, o sistema corporativo. Então, enfim, rapidamente aqui nessa conversa, que já estão cansados, o nosso projeto é esse, a iniciativa é essa, e esses alicerces muito fortes, onde a gente quer a mudança da cultura, a gente quer a seletividade na investigação e a gente quer ter efetividade naquilo que a gente faz. A energia que a gente gasta para investigar de maneira isolada, de maneira descoordenada, é às vezes até maior do que num inquérito usando ferramentas, usando metodologia, usando essas boas ferramentas que a gente tem disponível. Então, era isso que eu queria conversar com vocês. Parabenizo uma vez mais aqui a comissão organizadora e a oportunidade de conversar aqui com os colegas. Obrigado. Doutor Andrei, primeiro, em nome da DPF, agradecer o senhor ter aceito o nosso convite, parabenizar pelo projeto, pela iniciativa. Sou uma testemunha da sua decisão e empenho desde dezembro do ano passado em levar adiante essa iniciativa. Então, fica nossos cumprimentos pelo sucesso do projeto até agora e tenho certeza do resultado que ele trará para a Polícia Federal mais adiante. Queria também agradecer, doutor Rony, pela oportunidade, em seu nome, parabenizar todos os diretores da DPF pelo sucesso desse evento, né, que já é o maior que nós realizamos e, com certeza, ainda tende a ser maior em cada nova edição, né, que na próxima, ano que vem, seja ainda melhor, se bem que vai ser difícil superar a qualidade deste evento. Então, parabéns. E, na pessoa da nossa amiga Narli, cumprimentar todos os presentes aqui nas 3 salas lotadas. Parabéns, obrigado pelo comparecimento, pelo apoio. Narli, bom te rever. Bom, nós recebemos algumas perguntas, eu vou tentar sintetizar, até porque a quantidade foi grande, o tempo é curto. E a primeira, doutor Andrei, o senhor falou em trabalhar com uma racionalidade, trabalhar com maior inteligência, trabalhar com foco em buscar maiores resultados e efetividade. E nós podemos ficar tranquilos e seguros que a Polícia Federal não se transformará numa central de arquivos de notícias crimes. Há essa segurança, como garantir para a gente que a gente vai conseguir trabalhar mais e melhor? Doutor Sobral, e obrigado pelas gentis palavras, essa foi uma preocupação que nós tivemos desde o início da implementação desse projeto. E até citei aqui rapidamente, que nós não estamos apresentando um banco de dados para se eliminar a notícia-crime. Nós estamos apresentando uma mudança de cultura investigativa. Nós estamos apresentando uma nova forma de entender a notícia-crime, de cruzar informações, de ter, sim, um banco de dados, de maneira estruturada, pesquisável, e que vá dar melhores resultados.
Então, qual é a nossa certeza de que isso não é, e de fato não é, esse arquivamento de notícia-crime? São os exemplos que citei aqui concretamente, 2 operações recentemente feitas e que permitiram que a Polícia Federal tenha atuado com maior efetividade, com eficácia e com eficiência. A par disso, o sistema utilizado é o sistema que é hoje procedido o controle externo, que é o Siscart, e todas as informações estão lá incertas e isso vai ser prestado contas ao controle externo daquilo que nós fizemos. E o terceiro ponto, essa gestão operacional, e aí são lições aprendidas, diferentemente da metodologia que se usa muito no Tentáculos, que são análises centralizadas lá em Brasília, são análises descentralizadas para a unidade específica, que vai permitir essa gestão local, a coordenação local e, portanto, as consequências para o bem ou para o mal, também de maneira local. Então, essa é a convicção, são lições aprendidas, onde a gente apresenta a ferramenta e, insisto, uma mudança de cultura para investigar esses crimes massivos. Então, André, o senhor comentou que um projeto teve a iniciativa na Polícia Federal. E qual seria a importância do compartilhamento das informações com outros órgãos? Qual seria a importância das relações do setor público e privado em repassar e trocar informações com a Polícia Federal e também a integração das ações com outras instituições que também atuam na fiscalização e controle? A integração é um pilar essencial desse projeto. Nós não conseguiríamos avançar se não tivéssemos, em primeiro lugar, essa integração interna e, em segundo lugar, essa integração com os órgãos parceiros. Só esse acesso a informações, e aqui citei o INSS, poderia citar o Ministério do Trabalho, o Banco Central, agora, e aqui falando das entidades privadas, a FEBRABAN, com o sistema financeiro como um todo, os bancos privados também, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, enfim, todos os bancos privados aderindo a esse sistema, permitem com que a gente tenha maior gama de informações reunidas de maneira estruturada e isso, consequentemente, nos leva a melhores investigações. E o interesse da iniciativa privada e do Estado, de órgãos parceiros, ainda que em que pese alguns politizados em demasia, notadamente, diminuir os prejuízos, sejam aos cofres públicos, sejam aos órgãos privados, como no caso da FEBRABAN. Então, há um interesse comum, né, da defesa do interesse público, há a possibilidade de se atuar de maneira coordenada e integrada e, portanto, não há por que a gente não acreditar nessa sintonia, nessa sinergia de esforços. O senhor comentou que a Polícia Federal tem mais de 100 mil inquéritos em andamento e que hoje 70% desses 100 mil são relacionados às atividades coordenadas pela CGP-FAS. O senhor acredita que, ao conseguir aplicar melhor os recursos humanos e materiais que nós temos na Polícia Federal, em investigações com maior resultado, com investigações que nos permitam alcançar as organizações criminosas com a aplicação de menor quantidade de recursos, que será possível a gente conseguir alocar parte desse recurso para combater a corrupção e o desvio de recurso público? Essa é uma outra pauta importante. A gente citou aqui, né, os nossos insumos lá de notícia-crime, pessoas e processos, e pessoas é uma dificuldade. A gente tem um efetivo pequeno na Polícia Federal. E, portanto, essa iniciativa vem ao encontro dessa medida de tornar a nossa energia, que é muito cara, que é dispendiosa, tornar essa energia canalizada para aquilo que tenha realmente resultado lá na frente. E os dados, doutor Sobral, por exemplo, ali, da fraude bancária, a redução de mais de 240, 250 milhões, se não me equivoco, para 40 milhões em 10 anos, com a instauração de 1% dos inquéritos em relação às notícias crime recebidas. Ou seja, isso é a demonstração cabal, pronta, acabada, de que
não necessariamente a quantidade, o volume de inquéritos policiais, aqui tem mais de 70 mil, seja um indicativo de efetividade das medidas. Se a gente conseguir instaurar 1% só de inquéritos e reduzir o prejuízo do sistema financeiro, reduzir o prejuízo da Previdência, reduzir a circulação de cédula falsa, de desmatamento e das fraudes previdenciárias, é o que a gente precisa. E aí canalizar os policiais para outras atividades que têm tanta carência, e a gente fala, e aqui uma bandeira importante, que é de toda a instituição, é de termos equipes de investigação próprias, e aqui essa metodologia permite isso, uma equipe de investigação focada, porque ao invés de eu ter 1.200 inquéritos na redenção e o colega ter que sair para intimar a gente, para mandar ofício, para não sei o quê, para fazer diligência, ele vai estar lá focado em um único inquérito policial, investigando essas pessoas. Isso nos permite, inclusive, uma melhor gestão de pessoas e permite, e eu vou insistir sempre, a gente ter maior efetividade das nossas ações. Bom, queria agradecer, então, a palestra do Dr. Andrei, agradecer as perguntas da plateia e, de novo, Andrei, parabenizar pelo trabalho, não só agora à frente da CGPFAS, mas também pelo sucesso da sua gestão à frente da segurança dos Jogos Olímpicos e da Copa do Mundo, como secretário solidário de grandes eventos. Então, parabéns pela sua atividade anterior e pela atividade agora na gestão de área fazendária. Parabéns. Bem, nós gostaríamos de convidar, o delegado Tiago Sena está aqui conosco, na sala neste momento. Não? Então, gostaria de convidar o delegado Adilson Batista, por gentileza, para que possa fazer a entrega do certificado, como também desse troféu, em homenagem a este evento, ao nosso palestrante, senhor Andrei Passos Rodrigues, como também ao seu delegado Carlos Sobral. Delegado Carlos Sobral, também receba este símbolo do evento, esse troféu, em homenagem também pela participação.